Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a disciplina é urgência e emergência. Hoje nós falaremos um pouquinho de como é a dinâmica. Já passei o material para vocês estarem estudando nesses 2 dias. E hoje eu vou dar a introdução melhor para que a gente alinhe o momento onde a gente está dentro da disciplina. Bom, primeira coisa que eu preciso entender que primeiros socorros é uma coisa e o tipo de atendimento que se tem é outra coisa totalmente distinta. Então a própria palavra diz: primeiros socorros, que é aquilo que eu vou executar assim que acontece o evento. E a gente aprendeu que ele é dividido em duas modalidades. Ou ele pode ser um acidente, ou ele pode ser um mal súbito, tá certo? Então toda vez que a gente fala de acidente, estamos falando de trauma. Então pode ser uma queda, um espancamento, um atropelamento, um acidente automobilístico e assim por diante. Agora, quando a gente fala de mal súbito, eu tô falando de algo clínico. Ou a pessoa teve um desmaio, ou ela convulsionou, ou de repente teve uma parada cardiorrespiratória, evoluiu para um acidente vascular, teve ali um mal súbito respiratório, né, abrupto, teve uma insuficiência respiratória abrupta por um barotrauma. Então, isso é muito variável quando nós falamos dessa característica da urgência e emergência. Bom, aprendemos que os dois nomes são próximos, mas são coisas diferentes. Então, o que corre risco eminente de morte, que é aquele que se eu não resolver a pessoa vai morrer, é chamado de atendimento de emergência. Não dá para esperar. Então, algumas coisas são feitas até na rua, né? Então, se eu precisar, por exemplo, né, a pessoa tá lá asfixiada, né? Tem alguma coisa obstruindo aqui a garganta. Tô no meio da rua, para chegar no hospital vai demorar, abro na rua mesmo e faço uma cricotiroidectomia de emergência na rua, né? A pessoa tá com um lado do tórax que não insufla. Vou fazer ali uma toracocentese na rua, tá? Então, meus amores, quando nós falamos dessa condição de urgência e emergência, são coisas distintas. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela tá numa crise de colecistite, né? Tem um cálculo na vesícula, a pessoa tá lá vomitando, né? Mal súbito e tá, né, com aquela sensação terrível. E o médico, ele entende que é uma coisa de urgência, né? Depois de fazer alguns exames, porque vê que a qualquer momento a vesícula pode romper, ou qualquer momento o apêndice pode supurar, mas são alguns eventos que eu consigo esperar algumas horas. Não que não seja grave, mas eu consigo ter um tempo para colher os exames, para confirmar diagnóstico, para preparar a equipe para poder atender. Então, a isso a gente dá o nome de urgência. E na urgência, o que a gente tem? Sinais vitais estáveis. Por isso que a gente vai falar que o paciente está estável. Então, 5 sinais vitais, exceto a dor, porque muitos eventos assim o paciente tem dor, mas a pressão arterial, pulso, respiração, temperatura estão dentro dos parâmetros na normalidade. Então, a gente vai dar o nome de o cliente está estável. Tudo bem até aqui? Já quando o paciente está instável, eu tenho um sinal vital que ele está totalmente descompensado. Ou ele pode estar com uma hipertermia muito alta, né, um 39, 40 graus, ou ele pode estar com a pressão arterial muito baixa, 80 por 60, por exemplo, né, ou de repente ele pode estar com uma frequência cardíaca de 140, e aí a gente entende que há um desequilíbrio interno, e dentro desse desequilíbrio interno vai haver repercussões. Então, essa é a principal característica que a gente tem dentro da urgência e emergência.